Bom dia a todos! Começando nessa segunda-feira, o nosso primeiro folheando jornais dessa semana. E nós chegamos aí nesse dia 30 de novembro, último dia do mês, com o resultado das eleições de segundo turno em todo o país. Nós vimos aí o fim do neopentecostalismo bolsonarista no Rio de Janeiro, com a derrota do Crivella, eleição do Paz lá. E junto com o Paz nós vimos uma grande vitória do Centrão, dos partidos de centro, MDB, PSD, DEM, em todo o país. O PSDB continua governando para a maioria dos brasileiros em números absolutos. Tivemos aí a ascensão de partidos como o PSD, que é a partir da vitória do Calil e outras vitórias importantes aí no resto do país. Todos os candidatos que o Bolsonaro apoiou no primeiro e no segundo turno, todos perderam. Então, ou seja, é uma derrota do bolsonarismo. Mas também podemos dizer que, apesar da garra da campanha do Boulos em São Paulo, da Manuela, que infelizmente não conseguiu também em Porto Alegre, né? O pessoal conseguiu Edmilson lá no Pará. O PT não fez nenhuma capital, porém ganhou aqui cidades importantes como Diadema em São Paulo, ganhou aqui em Contagem, ganhou em Juiz de Fora. Então, nós percebemos que a esquerda, de uma certa forma, ela ainda está tentando recolher os cacos do que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil. E vemos que tem toda uma tendência aí do eleitorado se tornar um eleitorado de centro, que a maioria dos analistas fazem. Todo mundo sabe da minha opção pessoal, mas aqui nesse programa Folheando Jornais eu vou tentar apresentar da melhor forma possível essas questões aí. Mas eu não poderia deixar de falar da minha cidade natal, que é Contagem, eu nasci lá. Marília Campos ganha lá pela terceira vez. E aí, em homenagem aos eleitores de Contagem, né, se eu morasse até hoje lá, eu morei lá era bebê, mas né, até 1 ano de idade, 1 ano e meio, nasci lá, mas depois ia sempre lá ver meus avós enquanto eram vivos. De vez em quando ainda passo por lá, revejo a casa onde meu avô morava, né, mas Contagem fica aí, né, como uma marca na minha história. E aí, em homenagem aos eleitores de Contagem, eu vou começar aqui tocando o hino de Contagem. Esse hino foi composto, a letra dele, de Nair Mendes Moreira, música de Gil Vidigal e Augusto Braz. Fala muito do progresso, das fábricas de Contagem. E está aqui, né, a manchete principal do jornal. Marília vence em Contagem pela terceira vez. Tenho ainda como destaques aqui, gente, Grosjean, piloto francês, que emergiu do meio das cinzas na corrida de Fórmula 1, ganha mais uma vez pelo brilhante Lewis Hamilton. Ele saiu, o carro partiu ao meio, pegou fogo, ele saiu andando normalmente dentro do carro. Felizmente, um milagre aconteceu na Fórmula 1 ontem. Isso chamou a atenção. E aí nós vimos também aqui os memes, né? A brincadeira aqui do jornal com a vitória do Covas em São Paulo, que virou um Dovas, né? Com a vitória lá do Dória, que não cabe a gente analisar aqui. Ainda temos aqui como a questão lá do Maradona. Estão tentando culpar o médico lá, gente. E aqui uma charge do Duque, né, com um galinho aqui, para conseguir vencer o Brasileirão, só se eu fizesse como na política, uma frente ampla. O que mais que nós temos aqui? Tá aqui, ó. Marília do PT é eleita prefeita de Contagem pela terceira vez. Uma eleição apertada, viu? Teve um momento lá que o Taliba chegou a ficar na frente. 51,35%. Não deixa de ser uma bela vitória. O Merlo foi reeleito na primeira... Viva Contagem! Em Valadares. Merlo eleito pela
reeleita em Valadares, tá? Elisa Araújo, com apoio do governador Zema, eleita prefeita de Uberaba. Ela foi presidente lá da Federação da FIENG, Federação das Indústrias de Minas, da Regional do Vale do Rio Grande. Deixa eu diminuir esse som aqui. Pausar aqui um pouquinho. Margarida, eleita pela primeira vez, uma mulher eleita em Juiz de Fora. Ela tentou 4 vezes, aí na 4ª tentativa ela conseguiu. Ela já foi reitora, Margarida Salomão, reitora lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Olha, dos 4 cidades que foram para o segundo turno, 3 mulheres vitoriosas, 2 do PT, a Margarida e a Marília aqui em Contagem. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, fez um pronunciamento, né? Ele falou uma coisa interessante, né? Que sobre a questão dessa discussão das urnas eletrônicas, ele botou uma pá de cal lá, ironizou até, colocando lá que se ele for olhar para quem desconfia das urnas eletrônicas, é tanta besteira que falam por aí. Tem os terraplanistas que querem pregar que a Terra é plana, o povo do kit gay. Se for olhar, tem tanta coisa aí sem comprovação que as pessoas dizem, que se for ficar aí preocupado com essa questão do povo desconfiando da urna eletrônica, é um processo que existe no Brasil desde 1996. Inclusive, gesto bacana do Boulos. O resultado da eleição nem tinha sido divulgado ainda em São Paulo, não tinha finalizado ainda. Ele imediatamente ligou para o Bruno Covas e deu os parabéns, reconhecendo que já tinha perdido a eleição em São Paulo, ainda com 20% de urnas a serem apuradas. É esse que é o espírito democrático, é reconhecer derrota. Por causa de não reconhecer derrota, é que o Aécio Neves saiu da cena política. Então aqui, PSD vai governar para 4,5 milhões de mineiros. O segundo turno em Minas aqui, as 3 eleitas e o eleito, né, o André Mello em Valadares, Marília Campos do PT em Contagem, em Uberaba, Elisa Araújo do Solidariedade, mas que foi apoiado pelo governador Zema do Novo, e em Juiz de Fora, Margarida Salomão. Então tá lá, outros resultados do país. Porto Alegre, a Manuela perdeu, foi eleito Sebastião Melo do MDB. Em Recife, na briga lá dentro da família Arraes, né, foi eleito o João Campos, ganhando da Marília Arraes, que é sua prima, que ambos netos do ex-governador Miguel Arraes. E em Vitória, né, o delegado Lourenço Pasolini, do Republicanos, derrotou o ex-prefeito João Coser, do PT, que teria sido a única possibilidade, né? Eduardo Paes derrota Crivella. Em Belém, o deputado estadual Edmilson Rodrigues, do PSOL, foi eleito prefeito. Fortaleza, José Sarto, do PDT, foi eleito prefeito. Está o quadro aqui das capitais. E fechando, né, Cruzeiro e América no preparativo para o clássico de quarta-feira. Esse clássico vai pegar fogo. E no mais, pessoal, eu queria dizer que nós temos o patrocínio aí do Instituto Iluminar Mente, né? E que a Rose hoje, daqui a pouco, acompanha aí a live que ela vai fazer do Gente que Faz, às 11 horas da manhã. Eu já tive a honra de participar desse momento. E é um projeto muito interessante, as ações que ela vem desenvolvendo no campo da psicologia. E também peço aí que prestigie, né, o site, o projeto romamor.com.br. Tá? Um grande abraço para todos e até o próximo Folheando de Jornais de amanhã. Grande abraço.